Então, é por isso que eu tava tentando fazer o extendo em lugares não perigosos, mas tentar fazer no... eu acho que no Temple Tempest. Não, o Temple Tempest o Temple Tempest é muito complicado fazer, executar os extendos sem correr risco de morte. 2007, and then I'll be playing the Xbox 360 port released in 2011. O Runner Wakas Aquas, né? Ele vai jogar a Muchi Port. Ele é um jogo de arcade, só que ele não vai jogar a versão de arcade, ele vai jogar a versão que foi disponibilizada para Xbox 360. Sure. I am SoftDrink117. I've been a fan of this game for many years, and not quite as skilled at it as Aquas here, but I think I know enough to get by. And Icarus? Hey, yes, it's Icarus here, long-time Shmups community member. I'm a huge fan of this game, and hopefully I'll be able to apply some of my Rising knowledge as well to this, which we'll go into in a little bit. So just one more thing I think I'll just preface here before I jump in here is to say that I will be playing Harahara mode, and this is a selectable mode that was available even on the arcade game. Vai jogar na dificuldade Harahara, que provavelmente deve ser difícil. So the game comprises 2 playthroughs, similar to a Ghouls and Ghosts game, for example. The second loop here, Harahara, is going to be very intense and non-stop action the whole way through, and there won't be much breathing time. And so I'll be focusing on the run, and I'm going to let Icarus and Soft Drink give you guys some great commentary. Cool. Bom, ele já deu um aviso que vai ter certas partes que vai ser complicado para ele. I'll just leave it to you guys, and then once Momo, the character I'll be using, Muchi Pink, when she waves to the screen, that's when time's going to start. Sounds good. And I'll announce it as well. All right, so I'm going to change my headphones here. Have fun, guys. Oh yeah. With this game, always. Can we go over the basics of the game to start with? Yeah, why not? So there's a couple different weapons that the character has and a bomb. So Não está. A main shot, sort of like a Nossa. fire wide shot, so to Perceptaria. and a secondary fire called the large Deve shot. ser algum jogo não muito conhecido, mas depois eu acho que provavelmente acaba aparecendo. Build up by collecting pigs from the environment. When you have no lard in your lard meter, instead you fire a Sim, Sidney. Sim, fazer esse speedrun de qualquer jogo é treino e dedicação mesmo, bastante. When you defeat enemies with it. We're about to hit character select screen here, so. Bom, ele vai ter que escolher entre uma das 3 personagens que estão com um corpo bem à mostra, né? He cannot, but he said he would count it in, I think. 3, 2, 1, go. There we go. E GL pra ele. So the character he's choosing here, Momo, is sort of an intermediate character. She's not the fastest or the strongest, but she's an all-rounder. And most notably, e lá vamos nós. Very, very wide and como vocês podem ver, é um chuveira. É um jogo de navinha, só que diferentão. Now here, by very aggressively moving up, this big wide pink beam he's using, that's the lard beam. And the lard beam, when you destroy enemies. E como vocês sabem, jogos de navinha é praticamente um bullet hell. Você tem que ficar desviando de todas as balas possíveis na tela enquanto vai destruindo seus inimigos. E jogos desse tipo não são nada fáceis, então exigem muito treino. He's using that bomb and then destroying some of the train cars with lard to gain extra P items. The P items increases. Ele fica usando certos itens quando tem muitas partículas vindo para cima dele. Ele vai usar certas armas para poder destruir esses tiros para ele não morrer. There you go. There's the max. Now by alternating between shot and lard. Sim, gente, fazer speedruns desse tipo de jogo requer muita paciência, porque shoot-ups não são fáceis. Principalmente assim, ó. Se você acha que
que sofreu para batalhar contra Sans ou contra qualquer, ele tomou uma morte, ou contra qualquer personagem de Undertale, achando que já era difícil. Esses jogos conseguem ser mais ainda. Sim, é um chama. Mojo Combo, sim, é um chama. Olha a quantidade de balas que ele tem que desviar, gente. Olha a loucura que fica na tela. Sim, saudades contra. Contra também é uma loucura. Sim. Sim, é muito fácil você se perder na tela com a quantidade enorme de balas. A gente fala bullet hell. Bullet hell é porque é tanta bala na tela, então é basicamente uma coisa assim tão difícil, então a gente fala bullet hell mesmo. Mas bullet storm também serve. Sim, é muito difícil de ver a nave dele com tanto projétil que tem na tela. Fica difícil. Para você ter uma morte é muito fácil. Você tem que saber se localizar, saber desviar e contra-atacar na hora certa. Which is why, even though he died a couple times, it's not a very big deal so far. He is playing a little bit more conservatively so far against this bot. Oh, okay, yeah, good bomb there. One thing that's really hard to notice there is these little seeds that the boss was dropping explode into. E, bom, como ele está no boss, logicamente o boss não vai ser fácil, né, gente? Ele tá, nossa, esse boss tá dando muito trabalho para ele, mas ele tá indo muito bem desviando das balas. Sim, olha a taxa de FPS da gente. E ele conseguiu. Ele destruiu o boss. E agora ele vai para a próxima fase. A live original, Katini, é no canal GDQ, né? No canal GDQ, eles estão fazendo a GDQ, que é para arrecadar fundos para Prevention Fund of Transit, né? O site original, e SpeedrunsBrasil está fazendo a retransmissão oficial da GDQ. E essa transmissão vai até domingo de madrugada, no início da madrugada, que é onde vai acabar o evento da GDQ. Tinha Games Don't Quit. Obrigado, Rael. Não, é muito treino mesmo. Como a Luna disse, para você conseguir fazer esse tipo de jogo é muito treino. Muito treino mesmo, porque não é fácil. E ele precisa ficar bem focado no jogo, porque como é tiro para tudo quanto é lado, ele pode morrer fácil. Going to try and cancel this pattern here, which actually gets a lot more difficult as the game's dynamic difficulty increases. Indeed. Yeah. So that right there, that conseguir destruir. That kind of cleared out some bullets was the partial bomb. Yeah. This section is. Yeah, I was going to say this section is really nasty as well because these blimps actually fire these lines of bullets. Você tem que também conhecer também, além de você saber desviar dos tiros, você também tem que saber como é a hitbox do seu personagem, para saber se você pode ficar perto de certos tiros ou não na hora de desviar, porque tem essa questão da hitbox também. Se você não conhecer bem a hitbox, você pode morrer fácil, além de se perder na tela com facilidade. There's a pretty nice little scoring section coming up here, so he wants to try and get as much large power as possible here.
So lots of planes coming up here. It's worth quite a lot as well. Really nice movement there. So what he was able to do there is, since all those enemies were aiming directly at him, by very slightly moving in small taps, he's able to control where they're all firing. So even though there's a ton of bullets on the screen, by just restricting his movement very carefully, he wasn't... Provavelmente ele trabalha sim. Ele deve... Deve fazer alguma speedrun de algum outro jogo. Bom, apesar que tem runners que só focam em apenas um jogo, tem runners que faz 2 ou mais, depende, né? Oh man, this pattern is so nasty. Sim. Nice. Dá pra equilibrar os dois, dá pra muito bem equilibrar trabalho e speedrun. Se você souber controlar bem os horários, dá pra você fazer as duas coisas numa boa. Completely random as well, so you can't handle them in the same way every time. He's got a really nice strategy here for point blanking this big turret. Oh! Okay, he didn't quite pull it off there. It's alright, still got plenty of resources. Should be here. So the boss is going to pull out. Ele tá indo muito bem nesse boss. Ele só teve apenas o azar de morrer apenas na primeira fase. E olha quanta bala na tela, gente. Ele conseguiu usar uma habilidade para destruir parte das balas. Senão ele iria morrer. Agora ele tem que desviar. Conseguiu usar uma pipa de novo para destruir parte das balas. A pig when you're already at max lard, or similarly if you collect a P item when you're already at max power. And since you can bomb to generate both P items and pigs, and the bomb also gives you iframes, there's a couple situations. Ele conseguiu derrotar o segundo boss. See him stall out the boss fight and use these bombs to cancel a bunch of bullets into pigs and/or. E agora ele vai para a próxima fase. Just for a little bit of extra scoreboard. Yeah, that was a good cancel as well, though. That last pattern on that stage 2 boss can be very difficult if you handle it at the bottom of the screen, but he sits on top of it. Lá vamos nós, terceira fase. Fire like proper turrets that don't like have holes on the body which shoot, so you can actually manipulate safe spots that way by sitting on top of specific cannons and so on and so forth. It doesn't work on all bosses, but there are some that you can actually. Isso é normal, Sidney. Isso é normal, Sidney. A gente faz, nunca vai ter aquela sensação que está sendo rápido. Now again, he's got to be careful with his movement because there's more of those water towers that will fire huge rings of revenge bullets. Another one of these big helicopters. And a lot of the small helicopters as well are randomly positioned as well, so again, you have to be very. Bom, e no caso que ele está jogando no Shaman, é praticamente um outra scroll, então ele não tem muito o que fazer, a não ser destruir tudo que aparece na tela até poder pós aparecer. Então ele só tem que tentar sobreviver e destruir todos os inimigos o mais rápido possível para spawnar o boss. No caso dos Shamans. Especially since some projectiles are destructible, but they can still interfere with you there. Sim, monge, sempre fica essa sensação. And I don't know if he's going to go for it right now because he's a little bit behind. He wants to cancel one of these patterns. E nossa, ele usou mais uma bomba ali para desviar de todos aqueles tiros. Nice. Conseguiu destruir ali a máquina. So to get that extend in this mode or in the second loop of the arcade game, you have to defeat that mid-boss with the active lard beam. But in the first loop of the original arcade game, you have to defeat that mid-boss with an empty lard beam. Sim, a Luna tá realmente certa. Né? Não é que a pessoa tem autismo ou não, significa que ela, né, simplesmente se você fala assim, no caso desse jogo aqui, a pessoa tem autismo, ela consegue. Não tem nada a ver, é muito treino. Às vezes a pessoa nem tem autismo nem nada do tipo. É simplesmente questão de treino, muito treino e habilidade, gente. Porque para chegar ao nível, ele tomou uma morte ali, porque para chegar nesse nível que ele chegou, ele requeriu muito tempo. Give himself some space to work with, because again, as we mentioned, a lot of the bullet patterns are aimed at you, so if you just learn to lead them rather than flailing around the screen, you should be able to create little gaps to breathe in. Yep.
Had to bomb there as well. Actually made it through that section. That section can be very dangerous for a lot of people and take like 2-3 lives, but he's actually coming up to the third boss with 5 lives in reserve, which is quite nice for resources. Yeah, so one thing E ele já vai enfrentar o boss? So to speak. I mean, he knew he was going to die, and so he did it at a time that was convenient for him, so that he could use the. E ele tem que desviar de todas essas balas aí, forma de espiral. Get himself through the rest of that difficult section. That's something that he had mentioned to me in his routing for this part of the game, because this. Mais tiros em espiral, ele precisa ter muito cuidado, porque ele já tomou 2 mortes já. So much on the screen at once. Uma na primeira fase e uma nessa, na terceira. Rising style shmups, which feature a lot of suiciding, so you're going to be seeing him basically killing himself for the extra. Porque uma morte pode, além de custar as armas que ele pode ter conseguido durante o jogo, pode fazer ele perder tempo também. That was a nice cancel. Yeah, that was very good. Very good first phase. So tá indo muito bem nesse boss. Very challenging to dodge. He has to do this pretty much all in reaction. Muito difícil desviar essas balas, mas ele tá indo muito bem. See if he's lined up, like if he has to move or not, and then try to very quickly tuck over if he does need to move into one of those little gaps. Aí eu já não sei te dizer, João. Both turrets on one side and then cancels. It's actually quite risky that because the green 5-way pattern can actually. Sim, Lord Bigodão. Esses tipos de shmup não são fáceis. O que ele tá fazendo ali é incrível. Sim, é insano. Você tem que desviar de tudo isso. Se vocês acham a Batalha dos Suns complicada, a Batalha dos Suns não é nada comparada a tudo isso que ele tem que passar aí. Sim, não é fácil. But it is quite dangerous to do because you have to use up your bombs and your lives as a resource in order to gain those points back. So it's really a nice interplay of like risk reward at the high level. Uh-oh, this is a little risky here. Ele precisa ter muito cuidado. Nossa, ele tomou mais uma morte. Okay, this is a little scary. He did not want to blow up the third. Ele perdeu já 3 vidas já nesse boss já. Se eu não estiver errado, eu acho que já é a 3ª vida que ele perde já nessa batalha contra esse boss. Mas como vocês podem ver, não é nada fácil você desviar de tudo isso. Conseguiu. Ele conseguiu derrotar o boss. Ganhou uma vida ainda por cima. As you can see, the green 5-way overlaps in really horrible ways, and especially if you've got one turret still alive, which is firing aimed bullets at you, which makes you dodging that pattern worse. Quarta fase. Brutal. So from this point on, the game just pulls no punches. Everything from stage 4 on is just going to be really hard all the time. But there's a couple spots in particular that we're going to call out. The opening of stage 4 is a little bit of a breather, but it's definitely a deceptive section because if you make a mistake here, it is. Sim, gente, o que ele tá fazendo ali é incrível porque esse tipo de shmups não são fáceis. Eles são difíceis mesmo. Ainda mais que ele tá jogando a versão de arcade, né, no Xbox 360, a versão de arcade é feita para você gastar fichas mesmo. Então, aí ele tá jogando também na dificuldade mais alta, o que complica mais ainda. Então, ele precisa conseguir uma quantidade de pontos absurda para conseguir vidas, para poder continuar o jogo. The first of the 2 extremely long but also extremely high scoring stages. Ele tomou uma morte ali. One thing to also note here is that the game's dynamic difficulty is currently maximum, which means that it won't get any harder, but it's not going to get any easier either. Eu gosto de jogos de navinha, mas não assim nesse estilo Bullet Hell. Ele tomou mais uma morte, ele precisa ter muito cuidado que ele só tem 2 vidas. Eu gosto de jogos de navinha, mas esse estilo Bullet Hell, eu não tenho coragem, infelizmente, de jogar. Porque olha a dificuldade que você tem para desviar de toda bala, gente. Sim, deu até uma parte, tava tanta coisa na tela, que eu não sei se vocês repararam,
os pontos ali, ó, chegou até a quantidade de pontos que apareceu na tela foi tanta que chegou até a lagar ali um pouco. Não sei se vocês repararam, mas teve um pequeno lag ali de tanta coisa na tela. E além dele estar atirando, ele fica ganhando esses pontos, né? E teve uma hora que tava tanto tiro, mais inimigos, mais os pontos, deu um lag nervoso ali. O mais próximo de novinha foi Metroid. Longe. But there's a secondary mechanic in this game where, in addition to the medals that are generated from the large shot, every time you kill a certain number of enemies, Sim. large number, I think, Ela pode jogar queimada que desvia de tudo. just periodically drop medals. And that doesn't sound like a big deal, except that it can really screw you up if you're used to a particular, controlled medal drop from your use of the large shot. So by switching to the large shot temporarily, you're able to vacuum in medals to your player character. But the consequence of that is that even that action, even if the large shot does not actually come out, it still consumes. Só uma vez, Max Rafael. Nossa. In a bad situation if you're not paying careful attention to your meter management. Yeah. You can see he's trying to point blank with the large shot as well, because the large shot actually has higher damage. Esse jogo, Bruno, é Muchi Pork, é um jogo de arcade do Japão. Ele tá jogando na versão de Xbox 360, que possui esse jogo de arcade, e ele tá jogando na dificuldade alta. E esses jogos shoot-up japoneses, geralmente, eles são assim, nesse nível bullet hell, você tem que ter muito cuidado para não morrer fácil, porque você morre com muita facilidade. Esses jogos se chamam. E ele já com as mortes, então ele está tentando evitar de morrer e tentar acumular pontos para conseguir mais vidas. Porque no momento ele tem 3 vidas e não é bom ele morrer no momento. So if he had left that mid boss alive for a bit longer, he would actually get less bombers here. And some players actually intentionally do that to. Você jogou 1942 Shadow War, da hora. It floods you with a lot of bullets and a lot of enemies. But obviously when you're playing for score, sim, tem que ele tomou uma morte ali, infelizmente. Sim, você tem que aprender bastante os padrões. Porque em certos jogos os inimigos vão entrar em certo ponto da tela, os tiros vão seguir uma certa movimentação. Aí você também tem que conhecer bastante a hitbox do seu personagem, saber se localizar, ter vários outros fatores para você não morrer. Além de destruir os inimigos na tela. Olha o lag que tá dando, gente, na tela. É tanta coisa na tela que tá dando muito lag. Certas horas. Sim, o lag até que acaba sendo bom, mas dependendo do momento pode ser ruim se ele não conseguir desviar da bala a tempo. That happened because one of those 10,000 point medals fell off the bottom when he died there. Now that section there with those capsules is super dangerous because those capsules, when you destroy them, they will fire revenge bullets towards you in sort of a three-way pattern. They really wall you off. Yeah. Now we're coming up on a little light on resources. Não, era lag. De tanta coisa na tela, acabou lagando ali. Já é a segunda vez que acontece um lag. Agora ele tá chegando no quarto boss. E ele não é um boss fácil. Então, ele só tem 2 vidas, ele precisa ter muito cuidado. Camp on it right there and point blank both of those back turrets. Nice. Got the life. Yep. So now the movement of this boss from side to side is very erratic. One of the things he's going to try to do. A movimentação desse boss, o comentarista da AGDQ está dizendo que é muito errático. Então, o que já dificulta, né? Se você tem um boss que não segue um certo padrão. You can see he's trying to control the amount of damage he's doing to the boss as well. The thing about the games that are developed like this, ele vai ficar mais desviando das balas para poder atirar só na hora certa. So you kind of have to feel for when the boss is helped, and that was unlucky. Just barely missed it there. Yeah, he just
Nenhum Shinfurry. Nenhum Shinfurry. Todos os bosses só tem nível de bala absurdo na tela. Ele sofreu mais no terceiro boss. No terceiro boss ele teve mais mortes. Nossa, ele quase morreu ali. Foi muito pouco, ele quase foi atingido pela bala. It's a smaller cancel, however, as you can see, when you destroy the boss form, it still fires at you, which is really nasty. Nem cheguei a perceber, Marcos Rafael. É tanta coisa na tela que eu nem percebi o maluco com a espada correndo. Because the turret does have like a dimensionality to it, you can misdirect it. You can even make it do a full circle around the top. Yeah. Okay, that was nice. Yeah. Nice. It's actually being somewhat friendly to him here because it's moving down the screen, which allows him to actually go over the bullets, the green bullets. So normally he'd be trying to set up for either a bomb milk right there or a cancel, but since he doesn't have the resources Nossa, for either of those things, pelo menos ele já tá com 3 vidas. E, nossa, ele morreu. Ele tomou uma morte, infelizmente. E conseguiu derrotar o boss. Yeah, that was big. Juicy cancel. That was well handled. That boss can be very scary, especially for beginners. Absolutely. And he's back. So his score for stage Verdade, Steven. 120 and 100. Windows 98 Feelings, Windows XP Feelings, quem é que nunca passou por esse sufoco? I think he should be able to get back to maximum lives throughout the first. Sim, o Metal Slug não é nada difícil perto desse jogo, Marco. Yeah. Having said that, stage 5 is a doozy. Yeah. There's some fun sections in this one. Sim, Metal Slug é uma borda no parque, sim. Even just that can be Perto desse sham-up, gente. Alright, here are the sausage lasers, the most infamous part of stage 5. Se Metal Slug vocês acham também difícil pela quantidade de projétil, é realmente uma voltinha no parque, Metal Slug. They come out really fast, really fast. You handle the first set of them really nicely, but they'll be a recurring threat throughout the stage. Yeah. Lots and lots of tanks as well. Yeah. There's a full bomb item there as well, which you'll grab. Yep, you got it. That's And the, he actually that's used the the bomb only from there. instance. Yeah. And that's the an only option. Sim, sim. Sim, Pedro Faveiro. Ele ganha vida, perde a vida, ganha a vida, perde a vida. Ele tá nesse estado agora. A vida 3. Tá difícil dele ganhar a vida 4 e a vida 5 como ele tava no começo. Mas se ele conseguir se manter assim, com 3 vidas, ele vai conseguir finalizar o jogo. Oh, he's actually setting up for score. That was nice. Yeah, he actually did that as a nice little cancel there. Então, eu não sei te dizer, Kylie Shadow, se vai ter dano no empate. Nicely done. Very nicely done. Some more lasers here. There's a third one coming in. Yeah. Okay. Yeah, those ones do appear in a set pattern, so as long as you're aware of where they're coming from, you can set up for them, like he did there. Yeah. These satellite dishes are nasty as well, because on second loop difficulty, they fire off this spiral of bullets. As you can see, they clog up the screen completely. Mm-hmm. Especially when you've got all sorts of Nossa. things firing at you at the same time, which can be very dangerous. He's actually using partial bombs here and there to try and cancel, like, halfway through that. Ih, ele morreu. Okay. Tricky. That's safe, that's alright. Yeah, it's alright. Throw that out. He's doing alright, yeah. Coming up on the first stage 5 mid boss. João Pedro, espero que seu nome seja João Pedro, porque é J. Pedro, né? Recomendo você assistir as runs de Contra, porque é muito interessante você ver como os speedrunners fazem para passar o Contra. É incrível. Metal Slug também é incrível ver como os runners também fazem, também para passar. Esses jogos que vocês, assim, que a gente vê que é impossível, é incrível ver como as pessoas conseguem fazer em speedrun. E ele morreu mais uma vez. The mid bosses early, the stage has to catch up, so to speak, and it will generate a bunch of extra enemies. That produces some really challenging sections like this. Nossa, there's kind of no way quanta bala na tela. Without using resources. So, you know, having assim, João Pedro? Ainda bem, tô, porque se eu tivesse falado errado, então eu ia te pedir desculpas.
Super Metroid geralmente tem na SGDQ, que é na metade do ano, Max Rafael. Nessa aqui não vamos ter Super Metroid, porque Super Metroid geralmente sempre fica na SGDQ, que é metade do ano. There you go. Good cancel. It's a good setup he's got for that as well, by point blanking with main shot and then point blanking with Lord to do as much damage as possible. Que é onde que tem a maior votação, ele tomou uma morte ali, onde tem a maior votação entre salve os animais e mate os animais, né? Então, geralmente eles deixam o Super Metroid para SGDQ. This section, I believe the order that these big helicopters show up is actually randomized. So I don't think that you can produce a consistent strategy for that. Mas tivemos muitos bons jogos ótimos e muitos jogos interessantes. Tivemos até o famoso jogo meme do Zelda, aquele que vocês conhecem pelas ceninhas do Kill Me, Princess e Boy. Tivemos esse jogo maravilhoso, recheado de memes. Se vocês perderam algum jogo que vocês gostariam de assistir, é só vocês verem o VOD que a SpeedrunsBrasil vai estar disponibilizando depois. E a SpeedrunsBrasil também vai estar disponibilizando os vídeos no YouTube também para vocês que perderam. So now he's going to set up here a little carefully, leaving some of these enemies alive, just so he can build up some extra lard and use it in an upcoming fight. So right there, he built up some extra lard, and now he's going to try to time... Sim, teve muitos jogos ótimos e tivemos também brasileiros participando também, durante essa GDQ. É só dar exclamação BR no chat para vocês verem, né? Que runners participaram e quais irão participar ainda, porque, se eu não me engano, teremos Freedom Planet, que vai ser o Tasbot, né? Feito por brasileiros. Neste sábado, se não estiver enganado. E se vocês quiserem ver os próximos jogos que estarão acontecendo até o final da retransmissão oficial, é só digitar exclamação agenda. O horário está convertido para o nosso horário, né? O horário de qualquer lugar que você mora. Então, você não terá problemas em ver um horário assim diferente. Então, é só você digitar a exclamação agenda. E aí vocês verão jogos no horário local de vocês. E SpeedrunsBrasil também faz eventos, maratonas, entre várias outras coisas. Se vocês quiserem acompanhar o canal, é só digitar a exclamação social para acompanhar SpeedrunsBrasil e ficarem sabendo das novas maratonas, eventos e entre outras coisas que acontecerão no canal. Destroy the helicopters with the large shot while making sure that it doesn't do that much damage. But obviously, the longer you wait on this, the more these helicopters... O jogo meme do Zelda que teve na GDQ foi Zelda Wind of Camelot. O nome desse jogo ele é de Philips CDI. O runner que fez a speedrun desse jogo fez todas as cutscenes, ou seja, todas as cenas do jogo, né, não foram cortadas. Sim, tenho sim um canal na Twitch, sim, tive milhodas, meu canal é só digitar como a Kiwami fez aí, exclamação C, e vocês verão o link do meu canal. There is a position he can sit here to actually avoid most of that. Is he gonna get it though? Yes, he does. Nice. E ele foi muito bem desviando de todas as balas. E agora ele vai enfrentar o quinto inimigo. Ou no caso, o boss.
Yeah, so Here we go. point blanking with Lard to do some extra damage. Vamos ver como é que vai ser esse quinto boss. Point blank with Lard does like extra damage compared to being. Já começou a apelação e ele morreu. That pattern. Almost completely random. It is so hard to dodge. You got the cancel though. Yeah, nice cancel on the end there. Yeah. Second phase starts out much easier, but it's going to get. What? Oh, what? Nossa, ele tomou mais uma morte. Ele precisa ter muito cuidado, ele só tem apenas uma vida. Missiles are destructible, but the amount of health that they have is proportionate to the current dynamic difficulty, and if it's high enough, even if you're shooting directly at them, sometimes they can still get through. Yeah. And then this pattern is just. Nossa, mais uma morte. 0 vidas. No. Okay. Okay. Obrigado, Astretudo. There's a safe spot in the corners here if you sit up and next to the boss. Nossa, ele precisa ter muito cuidado. It's perfectly possible for it to move in a way that will kill you if you're up here, but it's extraordinarily unlikely. Yeah. I think you should be alright to get an extra life here though. I hope so. I really hope so. Ele tá torcendo pra conseguir pelo menos uma vida. Yeah, bomb through this attack. This attack is. Se ele conseguir uma vida, vai ficar um pouco mais safe. Yeah. Yeah. No miss last phase, come on. Oh man. Essa é a última fase do boss. Oh Ele man. precisa ter muito cuidado. Meu Deus do céu, quanta bala na tela. It's hard. Nossa. Nice macro. Nossa, 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 nossa. Meu Deus do céu. Essa foi por pouco. Eu não sei se é o último boss, não. Eu não sei se é o último boss, mas nossa, o nível de apelação desse boss é gigante. E ele precisa de uma vida. Ele precisa ter muito cuidado. Provavelmente deve ser o último boss, porque já tá perto do tempo do estimate. Então, esse deve ser o último boss, sim. E ele conseguiu. Nossa. GG, gente. Ele conseguiu. Nossa, gente. Parabéns. Parabéns para o Aquas, porque isso não foi nada fácil. Esse último boss foi por muito pouco que ele não tomou um game over. Foi por muito pouco que ele não tomou um game over. Ele conseguiu. Good stuff, dude. Good stuff. Great run, man. Wow. Thanks. How are you feeling right now? Pretty got some adrenaline going, that's for sure. I had a lot of spots in that run where I was falling behind and getting nervous and making some weird dodges. Yeah. Definitely had a good share of mistakes in there. But actually did make a comeback multiple times, which I was quite happy about, but I got a little bit too greedy in that last Sim, ele estava controlando a personagem rosa ali, das 3, ele estava controlando a personagem do meio ali. So I took an extra death there. Because you want to go into that last fight with 2 extra lives, like, and have some resources, but yeah, that was like as close as it can get, and I met my goal, which was 200 million, 1 CC, so I'm happy. Eu não sei se vocês repararam, mas elas têm orelhinhas de porco. É como se fossem porcos humanos? Indeed. Acabei de perceber isso agora. To the Muchi pork boys, Dell and NTSCJ, aka Julian Jalapeno, and also the former Japanese world record holder of the 1.01 version, H. Scud. She might still be the one. I'm not sure if it was NTSCJ or not. Sim, é Muchi pork. Thank you guys here as well, and everyone else for watching and donating to the charity. And if I could give a couple shout outs to SGG Weekly, which is a web series about shoot 'em ups that Aquas actually founded, and I am an occasional part of as a co-host. You can check that out on YouTube. And also shout outs to the Shmups communities on Discord. Aquilo parece ser um prato que está caindo ali na tela, ou descendo. Deve ser carne de porco com alguma salada, provavelmente. Yeah, shout out Max Rafael,
Você não viu a cara de alívio dele na hora que ele derrotou o último boss. A cara de alívio dele quando ele derrotou o último boss. Já definiu tudo. Porque ele tava com 0 vidas, gente. 0 vidas. Yeah, that was crazy. I eventually did get in the groove, so I was happy. Não sei se viraram comida, mas eu acho que aquilo lá é carne de porco, gente. Oh, God. Indeed. Well, not much else to say, so yeah. Thanks, everyone, and catch y'all around. Tadinho do Aqua. Coitadinho do Aqua, gente. Não foi nada fácil essa run pra ele.